Você acha que já viu de tudo? Então se prepare, porque essa história vai fazer você repensar até onde a coragem, ou a imprudência, pode levar alguém. Um grupo do MST invadiu uma fazenda no interior do Piauí, acreditando que ela estava completamente abandonada. Nada de caseiro, nada de gado, nada de resistência. Mas o que eles não sabiam era que o verdadeiro dono daquela terra não era qualquer um. Era como se o tempo tivesse parado ali. O comboio levantava uma nuvem de poeira vermelha pela estrada de terra estreita, enquanto os pneus rangiam sobre as pedras soltas do sertão piauiense. Hélio, 43 anos, olhava fixamente pela janela do caminhão, os olhos semicerrados por trás dos óculos escurecidos. Não era medo. Era algo mais profundo. Uma sensação esquisita, como se aquela história incrível estivesse só começando, mas não do jeito que eles imaginavam. A placa enferrujada dizia Fazenda Boa Esperança. Mas o cenário parecia tudo, menos esperançoso. Os galpões estavam abertos, os cadeados quebrados, e a casa grande tinha janelas estaladas pelo sol e pelo abandono. O silêncio era denso, como aquele de madrugada, quando a gente sente que tem alguém observando, mesmo sem ver ninguém. Hélio fez sinal para o grupo parar. É aqui, ele disse sem tirar os olhos da casa. A poeira ainda pairava no ar quando os caminhantes começaram a descer. Mochilas, estacas, lonas, tudo estrategicamente separado. Era uma ocupação, mas parecia mais uma expedição a um lugar esquecido por Deus. Silvana, com seu boné vermelho e olhos atentos, já estudava o terreno. Pedro Lins mascava um palito de dente e ria com deboche. A tensão era clara, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir. Não tem cachorro, não tem caseiro nem boi no pasto, disse Almir franzindo o senho. Ou esse lugar tá mesmo morto, ou tem algo errado. E foi aí que a primeira faísca de suspense se acendeu. Porque em qualquer história emocionante, o que parece fácil demais, quase sempre esconde alguma armadilha. E naquela noite abafada, até o vento parecia conter a respiração. Na varanda da casa principal, uma cadeira de balanço estava virada. E ao lado dela, sobre uma mesa de madeira rachada, um rádio antigo, aparentemente desligado. Mas quem já viveu coisas intensas, sabe? Às vezes o perigo não precisa fazer barulho. Ele só precisa estar ali, quieto, esperando. Como num filme onde o vilão não corre. Ele observa. Joana olhava ao redor, inquieta. Será que alguém tá morando aqui? Perguntou. Não tem nem sinal de vida, respondeu Carlos. Mas até o jeito como ele falou denunciava que, no fundo, ele também sentia aquilo. Aquela emoção meio amarga, que mistura a ansiedade com um frio na espinha. Porque todo lugar abandonado tem dono. Nem que seja o próprio passado. Enquanto isso, Silvana circulava em volta da casa. Notou pegadas antigas, marcas de pneu apagadas pela terra seca. Não sabia dizer se era recente ou não, mas não gostou daquilo. Melhor a gente ser rápido, murmurou. Mas ninguém escutou, porque estavam ocupados demais erguendo bandeiras, fazendo fogueiras, celebrando antes da hora. Era início de tarde ainda, e o sol começava a descer devagarinho. O céu alaranjado pintava a paisagem com um tom dramático de fim de novela. Tudo estava pronto, ou pelo menos parecia. Hélio cruzou os braços diante da varanda e olhou em volta. Ele não era homem de acreditar em presságios, mas algo naquela fazenda estava apenas começando a se revelar. Agora, é nosso! Gritou Silvana, erguendo o punho com a bandeira vermelha, enquanto o tecido tremulava ao vento quente do sertão. A cena parecia tirada de uma história emocionante, daquelas que a gente ouve no rádio ou vê num documentário cativante sobre resistência. Mas ali, ao vivo, o cheiro da terra seca e o som das marteladas nas estacas davam outro tom à coisa. Tinha orgulho, tinha garra, mas também um suspense que ninguém ousava nomear. O acampamento se formava rápido, lonas sendo esticadas, fogareiros improvisados, tarefas divididas no grito.
Pedro Lins já fazia piada sobre ser o novo dono da mansão rural, enquanto Almir ajeitava o mastro da bandeira com um sorriso no canto da boca. O clima era de vitória antecipada. Nem sinal do dono, disse alguém. E essa frase virou quase um refrão no meio da euforia. Mas todo mundo esqueceu de olhar para a varanda de novo, porque lá, quieto como um gato, estava o tal rádio amador. Enferrujado, antigo, com botões desgastados pelo tempo, mas ligado. O chiado baixo passava despercebido. Só que aquele ruído, constante, quase imperceptível, era mais do que estática. Era um ouvinte, um vigia invisível. A sensação era sutil, mas começava a deixar o ambiente mais tenso, como uma música de fundo num filme de suspense. Silvana, mais atenta que os outros, parou por um instante. O vento bateu diferente. Ela olhou para a casa principal. Fechem as janelas, disse, meio sem saber por quê. Carlos riu. Tem fantasma agora? Ela não respondeu. Só continuou trabalhando. No fundo, a emoção de estar ali, liderando algo tão incrível, se misturava com aquela pulga atrás da orelha. Intuição feminina é assim. Não precisa de prova, precisa de silêncio. Hélio anotava coisas num caderno velho. Ele mantinha um mapa da fazenda, feito com base em fotos de satélite e relatos de antigos funcionários que tinham largado, tudo anos atrás. Boa Esperança tá há pelo menos 5 anos sem dono fixo, dizia o papel. Mas papel aceita tudo, né? Na prática, aquela casa parecia limpa demais. Sem poeira, sem bicho morto, sem aquele cheiro de esquecimento. Era estranho. E estranho demais, geralmente, é sinal de história prestes a virar. À medida que a tarde caía, os acampados se reuniam em círculo para definir as regras internas. Nada de álcool, nada de briga, divisão de tarefas e horário de vigília. Tudo muito bem organizado, mas ninguém falou sobre o rádio. Ninguém tinha notado ainda. Ou talvez alguém tivesse, mas preferiu o silêncio. Porque às vezes o silêncio é mais confortável do que a verdade que ele guarda. Joana, sentada perto da fogueira, comentou com um dos jovens. Você já sentiu, como se alguém estivesse ouvindo tudo, mesmo sem estar aqui. O rapaz só deu de ombros. Tá viajando, moça. E seguiu comendo seu pão velho com carne de lata. Mas ela não estava viajando. Era só aquela sensação incômoda, quase como quando você sente que está sendo seguido na rua e finge que não é nada para não enlouquecer. A noite se aproximava devagar, como um cobertor pesado sendo puxado sobre o acampamento. As luzes, improvisadas, já estavam sendo testadas. A empolgação inicial ia se acomodando. Silvana fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e pensou: será que vai dar certo? A história incrível que estavam escrevendo parecia até épica, mas toda história épica tem um ponto de virada, e o deles estava prestes a começar. O céu, antes alaranjado, agora era um breu absoluto. As estrelas pareciam se esconder atrás das nuvens, como se soubessem o que estava por vir. O acampamento vibrava com música, risadas, fogos improvisados com garrafas PET. Era uma comemoração que mais parecia um final feliz. Mas mal sabiam que estavam apenas no começo de uma história emocionante, daquelas que fazem a gente repensar o que é realmente ter controle. No meio da celebração, um som metálico surgiu do nada. Não era música, nem fogos. Era um clique seco, seguido por estática. E então, como num filme de suspense, a voz. Rouca, pausada, saindo de alto-falantes escondidos, talvez conectados ao velho rádio. Vocês cometeram um erro. Silêncio. Cada sílaba cortava o ar como faca em pano velho. Os olhares se cruzaram. Silvana se levantou num salto. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Estão em propriedade privada. Tem uma chance. Uma só. A voz continuou. Era uma fala sem pressa, sem medo. Era como se quem falava estivesse assistindo tudo de perto, com total controle.
Pedro Lins olhou para a fogueira como se esperasse que ela desse alguma resposta. Mas ali, até o fogo parecia ter perdido a coragem. Foi nesse instante que o clima mudou. E a emoção da vitória virou um aperto estranho no peito. Só pode ser pegadinha, gritou alguém, mas ninguém riu. Até as cigarras que cantavam sem parar silenciaram. Era como se a própria natureza tivesse parado para ouvir. E foi então que alguém se lembrou do rádio. Hélio correu até a varanda. Estava aceso, ligado. O fio levava para baixo do assoalho. Eles estão ouvindo a gente desde que chegamos, murmurou. E esse foi o ponto de ruptura da noite. Alguns ainda tentavam racionalizar. Pode ser um fazendeiro doido, disse Almir. Ou alguém querendo assustar. Mas mesmo quem dizia isso agora evitava olhar para a mata. Porque aquela voz não parecia nervosa. Parecia satisfeita. Como quem sabia exatamente o que estava fazendo. E toda a história cativante tem isso. Uma virada que te tira do chão quando você achava que estava no controle. Joana, sentada perto da lona, agarrou uma medalhinha no pescoço. É só barulho, repetia baixinho. Mas o barulho era a prova de que alguém estava por perto. E o medo real não é do que grita, é do que observa em silêncio, esperando. Do tipo que não aparece correndo, mas que aparece quando você já está convencido de que está seguro. E ali ninguém mais estava seguro. Silvana tentou manter a calma. Não vamos recuar, é blefe. Mas por dentro sabia que não era. Era diferente de tudo que já tinha visto em outras ocupações. Não havia sinal de confronto direto. Havia uma tática, uma inteligência por trás. E isso tornava tudo muito mais perigoso. Uma coisa é enfrentar um latifundiário furioso. Outra, bem diferente, é enfrentar alguém que não demonstra raiva, mas método. As conversas cessaram. As fogueiras começaram a apagar por falta de atenção. Os gritos de alegria viraram cochichos. E todo mundo, no fundo, sabia. Algo havia sido despertado naquela fazenda. Um passado, talvez. Um segredo. Ou alguém. Alguém que, até então, só existia como boato, mas que agora falava diretamente com eles. E não parecia estar sozinho. Pedro Lins deu uma risada debochada, forçando o peito para frente como quem quer se mostrar corajoso. Mas mal escondia o nervosismo. Deve ser só um fazendeiro metido. Tá tentando bancar o Batman do Cerrado, zombou. Alguns riram, outros só fingiram. A verdade é que, em toda história emocionante, sempre tem aquele personagem que prefere a zombaria ao medo. É a defesa do fraco. A negação do que os olhos já estão gritando. Mas tinha alguma coisa no ar. Era como quando você entra numa casa antiga e sabe, sem ninguém precisar te contar, que alguém morreu ali. Um calafrio sutil. Uma tensão que escorre pela espinha. A voz no rádio, mesmo já silenciada, ainda parecia ecoar na mente de todos. Silvana olhava em volta com atenção. Não é só uma ameaça. É uma estratégia, disse em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros. Almir não escondia a inquietação. Rodava em torno da fogueira, chutando pedrinhas, tentando parecer ocupado. Se fosse um blefe, já tinham vindo aqui. Isso tá estranho demais. Mas Pedro retrucou rápido. Cês estão dando moral demais para esse palhaço. A arrogância dele preenchia o espaço como uma fumaça tóxica. Fingia força, mas só alimentava o medo dos que ainda não sabiam em quem confiar. Carlos, que até então era só observador, se aproximou de Hélio. E se for verdade? E se a gente tiver mexido com gente errada? Hélio não respondeu de imediato. Passou a mão pelo queixo, olhou para o escuro da mata e apenas disse: A gente pode ter cruzado um limite que não entende ainda. Frase curta, mas pesada. Era como se aquela história cativante que estavam tentando escrever tivesse escapado das mãos deles. A música tinha parado. Alguém desligou o som portátil. Um barulho qualquer, vindo de dentro da casa principal. Talvez uma porta batendo com o vento? Fez metade do grupo se virar de uma vez.
O instinto de sobrevivência começava a tomar o lugar da ideologia. Revolução é uma coisa, isso aqui é outra, murmurou Joana. E ali, naquele sussurro, se escondia uma verdade que ninguém queria encarar. Não estavam preparados para aquele tipo de guerra. Silvana chamou os mais próximos e tentou reorganizar a guarda noturna. Mas ninguém queria ir pro lado da mata. Tá tudo escuro lá. Eu não vou me perder nessa negrura, disse um dos jovens. E esse era o ponto. O medo já tinha tomado conta. Só não estava escancarado. Ainda se disfarçava de sarcasmo, de valentia, de frases feitas. Mas por dentro cada um sentia a mesma coisa. Algo ruim se aproximava. Pedro Lins, talvez por orgulho, continuava debochando. Amanhã esse sujeito vai ver quem manda. Mas suas mãos tremiam levemente quando acendeu um cigarro. E esse é o detalhe que toda história de suspense entrega. As emoções verdadeiras estão nos gestos pequenos, no silêncio entre frases, no olhar que desvia, na boca que sorri enquanto o coração dispara. O grupo tentou retomar a rotina, mas a noite parecia mais longa do que o normal. O tempo parecia se arrastar, como se a fazenda quisesse mostrar que ali as regras eram outras. E quando a madrugada chegou, carregando o peso do desconhecido, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Porque o verdadeiro terror nunca chega correndo. Ele se aproxima devagar, passo por passo. Era 00h47, quando tudo começou a mudar de verdade. As fogueiras ardiam com menos força, como se sentissem o peso do ambiente. Almir havia se afastado um pouco, indo só até o mato, como avisou, mas não voltou. 10 minutos. 15. Nada. Silvana tentou contato pelo rádio do grupo. Silêncio. Ninguém respondeu. Era como se ele tivesse evaporado. E é aí que as histórias incríveis revelam sua verdadeira face. No desaparecimento sem explicação. Joana, sentada perto do barracão improvisado, levantou para procurar Almir. Vou com ela, disse Carlos, já calçando a bota. Mas antes que dessem o primeiro passo, um som abafado, como um estalo seco de madeira, cortou a noite. O grito veio em seguida. E não foi de Almir. Era Joana. Mas já era tarde. Quando Carlos se virou, ela também sumira entre as sombras. Aquela emoção que antes era só incômodo, agora se tornava puro pânico. Alguém tá brincando com a... Gente! Gritou Pedro tentando soar firme. Mas sua voz saiu falha, fraca. O grupo correu em direção ao barulho. E lá, no meio da trilha, encontraram Carlos caído, com a perna presa numa armadilha rústica de madeira, daquelas de filme antigo, montadas com precisão. Ele gritava de dor, sangue escorrendo pela canela. A armadilha não era improvisada. Alguém sabia o que estava fazendo. Hélio se ajoelhou, tentando acalmar o companheiro, enquanto o restante formava um círculo ao redor. Tirem ele daqui, agora, ordenou Silvana. Mas o que ninguém teve coragem de dizer em voz alta era óbvio. Aquilo foi um recado. E não foi por acaso. Almir e Joana sumiram sem rastros, e agora Carlos estava imobilizado. 3 movimentos, em sequência. Precisos, frios, como se alguém estivesse seguindo um plano. Um plano que ninguém ali conhecia. A dor de Carlos era real, mas o terror no olhar de Silvana era ainda maior. Não é só resistência, isso aqui virou caça, murmurou, sem encarar ninguém. E quando se fala em caça, entende-se que tem alguém caçando. A lógica mudou. Não estavam mais ocupando uma fazenda. Estavam dentro de um território hostil, dominado por uma mente calculista. Era como entrar num tabuleiro sem saber as regras do jogo. E pior, sem saber quem era o adversário. Pedro olhava em volta nervoso. Tem armadilha aqui? Aqui também? Ali na entrada? A paranoia se espalhava como fogo seco em capim alto. Agora cada arbusto era ameaça. Cada ruído, uma possível emboscada. Até o vento parecia zombar deles. Joana, Almir, Carlos.
O inimigo já tinha mostrado que não precisava de barulho nem de confronto direto, só precisava que eles sentissem medo, e funcionava. Silvana tentou reorganizar o grupo. Mas como reunir coragem quando a confiança desmorona? Aquilo que antes parecia uma incrível história de luta social, agora virava pesadelo. Não vamos deixar ninguém sozinho daqui para frente, gritou. Mas no fundo todos sabiam, não dava mais para confiar nem na própria sombra. Porque em situações assim, o inimigo não se revela de imediato. Ele te obriga a implodir por dentro. Enquanto Carlos era carregado por 2 colegas até a lona principal, todos tinham um único pensamento. Mas ninguém ousava dizer em voz alta: quem será o próximo? A noite ainda estava pela metade. E o verdadeiro autor daquela história ainda nem tinha entrado em cena de verdade. O rádio estava mudo, mas não era um silêncio qualquer. Era um silêncio carregado, como se algo estivesse sendo gestado na escuridão. Hélio girava os botões freneticamente, tentando qualquer frequência, qualquer resposta, mas nada. Nenhum ruído. Nenhuma voz. Era como se alguém tivesse desligado o mundo. E aí, quando a esperança começava a escorrer pelos dedos, ela voltou, aquela voz rouca, aquela presença invisível que comandava tudo com palavras afiadas como navalha. Eu avisei. Agora, é minha vez. E com essa frase a tensão virou terror. O tom era o mesmo, calmo, metódico, quase paternal. Mas a mensagem era clara. Eles haviam cruzado uma linha. E agora não era mais sobre avisos ou ameaças. Era execução. O grupo congelou. Uns tentavam argumentar, outros sugeriam fugir. Mas, como correr no escuro, em território desconhecido, com armadilhas por todos os lados? Os passos começaram a surgir, como gotas de chuva pesadas caindo sobre folhas secas. Passos lentos, medidos. Não era alguém correndo. Era alguém caminhando. E isso deixava tudo ainda mais assustador. Porque quem anda assim, não tem pressa. E quem não tem pressa, já venceu. Pedro tentou gritar. Aparece, covarde! Mas a voz dele saiu trêmula, vazia, como se nem ele acreditasse mais em sua coragem. Carlos, ainda ferido, agarrava a perna enquanto murmurava. Ele tá aqui. Ele tá aqui. E não era delírio. Todos sabiam. A presença estava ali. Invisível, mas concreta. Como quando você sabe que alguém te observa, mesmo sem ver. Era aquela emoção amarga de estar à mercê. A certeza de que agora eram presas, e não protagonistas da própria história. E essa história incrível, que tinha começado com tanto ímpeto, estava sendo reescrita por um autor oculto. Silvana puxou Joana pelo braço, tentando manter o grupo unido. Fiquem perto, ninguém se afasta. Mas o medo tem o poder de dividir. Ele isola. Ele transforma aliados em fardos. O instinto de sobrevivência fala mais alto. E naquele momento, cada um já começava a pensar em si. E se eu for o próximo? E se eu ficar para trás? Perguntas que martelavam a mente, de todos uma a uma sem trégua. Pedro, tentando manter a pose, se aproximou de Hélio. A gente precisa agir, ir para a mata, cercar ele. Hélio apenas olhou sério. Você acha que ele não quer exatamente isso? Porque no fundo todos sabiam. Quem planeja assim quer que você reaja mal. Quer que você se perca. Quer que você caia na própria tentativa de se salvar. E naquele tabuleiro de suspense, o inimigo era o único que enxergava o jogo inteiro. Um galho estalou próximo. Um reflexo. Uma sombra. E ninguém correu. Não havia mais força para correr. Apenas respirações curtas, olhos arregalados e um medo quase infantil, daqueles que a gente sente quando criança, debaixo do cobertor, ouvindo passos no corredor. A diferença é que ali, o monstro não era fruto da imaginação. Ele era real. Tinha voz. E andava com calma. E, como se quisesse deixar isso ainda mais claro, a luz do acampamento piscou. 1, 2 vezes, até apagar por completo. E no escuro absoluto, alguém sussurrou.
Ou talvez tenha sido apenas a sugestão do medo. Ele tá aqui. E de repente o tempo parecia congelado, aguardando apenas o próximo movimento. Foi tudo de uma vez. O gerador, que roncava baixinho desde o início da noite, parou como se alguém tivesse cortado sua garganta. O silêncio que se seguiu não era apenas sonoro. Era um vácuo que sugava a coragem de todos. As lâmpadas piscaram uma última vez antes de apagar de vez, e o breu que tomou a fazenda parecia ter vida própria, como se a escuridão estivesse esperando o momento exato para engolir tudo. E conseguiu. No escuro, as vozes sussurradas se misturavam, as respirações ofegantes. Alguém tem uma lanterna? Cadê o isqueiro? Fica perto de mim, por favor. O medo coletivo não era mais disfarçável. Silvana tentava se mover devagar, procurando o caminho com as mãos. Foi então que a voz surgiu, e desta vez não vinda de alto-falantes. Estava próxima, perto demais, como se o próprio dono da fazenda estivesse a poucos metros. Agora só um de vocês decide como isso termina. O grupo congelou. Era como se o tempo tivesse parado. Hélio, tentando manter o controle, levantou. A voz em quem é você, o que quer com a gente? E a resposta, crua e gélida, veio sem rodeios. Sou o dono da terra. E eu não esqueço. Foi como um soco no estômago de todos. O que antes parecia uma história de disputa por propriedade, agora se tornava algo pessoal, intenso, cheio de suspense e emoção. Era uma história incrível. Sim, mas daquelas que ninguém quer viver de verdade. Pedro Lins deu 2 passos para trás e tropeçou em uma raiz. Caiu sentado, olhos arregalados, respiração ofegante. Esse cara tá aqui, tá ouvindo tudo. Ele tá no meio da gente. Gritou e sua voz ecoou como um alerta que já tinha chegado tarde. Porque era verdade. O homem estava ali. E não havia mais nenhuma dúvida disso. Silvana, tentando manter a calma, murmurou. É alguém que sabe o que faz. Alguém que esperou. Tudo isso não é por acaso. Carlos, ainda deitado por conta da armadilha, tremia. A gente acordou um fantasma, um que ainda respira. E todos sabiam que era verdade. A forma como tudo acontecia, os sumiços, as armadilhas, o colapso da energia, não era improvisada. Era um espetáculo dirigido com maestria. E o diretor finalmente tinha subido ao palco. Só que ele não queria aplausos. Queria controle, queria medo. Queria que cada um deles lembrasse que invadir uma terra nem sempre é só ato político. Do lado de fora da casa principal, um barulho sutil de passos na madeira velha. Silvana virou-se bruscamente, mas não viu nada. E era isso que mais doía. Saber que ele via tudo, que ele ouvia tudo, e que estava perto o suficiente para sussurrar, mas longe o bastante para continuar no controle. A história cativante que eles pensaram estar escrevendo agora era apenas uma armadilha dentro de outra. História maior, uma que eles não conheciam o final. Joana tentava ligar uma lanterna, mas as pilhas falharam. Era como se tudo estivesse sendo minuciosamente sabotado. A gente caiu numa armadilha emocional, mental e física, disse Hélio, quase num sussurro. E ali estava a verdade. Não era só a energia que havia colapsado. Era a moral, a certeza, o espírito de luta. O que restava era instinto e medo. Muito medo. E quando o silêncio voltou a reinar, dessa vez sem interrupção, ficou claro que o próximo movimento seria definitivo. A pergunta pairava no ar. Quem tomaria a decisão que o dono da terra tinha pedido? E o que aconteceria com quem escolhesse errado? Hélio encostou as costas na parede da casa principal, tentando controlar a respiração. O suor escorria pelas têmporas, mas não era pelo calor. Era a pressão. Algo dentro dele dizia que já conhecia aquela voz, ou pelo menos o tipo de homem por trás dela. A frieza, a clareza, a ausência total de hesitação. Era tática. Era doutrina. E então, como num estalo, o nome veio. Major Tavares, ex-oficial do Exército Brasileiro.
Um nome que fazia parte de uma história emocionante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Tavares. Aquele mesmo que, anos atrás, coordenara operações de selva com precisão cirúrgica. Um homem treinado para agir no escuro, para manipular o psicológico do inimigo, para vencer sem precisar atirar. Diziam que ele desapareceu após deixar a farda. Alguns falavam em aposentadoria forçada, outros em isolamento voluntário. Mas todos concordavam em uma coisa. Ele era o tipo de homem que não esquecia, nem perdoava. E agora, era ele que estava ali, invisível, mas mais presente do que nunca. Silvana encostou a mão no ombro de Hélio. Você conhece essa voz? Sussurrou. Ele assentiu com um movimento quase imperceptível. Se for quem eu tô pensando, a gente já perdeu. Porque lutar contra alguém como Tavares não é como enfrentar um fazendeiro comum. É enfrentar um estrategista. Alguém que transforma o medo em ferramenta, o tempo em arma e o território em aliado. E tudo ali indicava que ele havia preparado o terreno há muito tempo. A tensão no grupo chegou ao ponto máximo. Joana, que sempre foi das mais confiantes, agora tremia como uma folha. O que a gente faz? Perguntou. Mas ninguém respondia. E nessa hora, o silêncio machuca mais que qualquer grito. Porque não há frase pronta. Não há discurso revolucionário que se sustente diante de um inimigo que não está jogando o mesmo jogo. A sensação era de estar dentro de um filme de guerra, mas sem roteiro, sem herói. Pedro Lins começou a juntar suas coisas às pressas. Eu vou embora. Agora. Mas como sair sem saber onde estão as armadilhas? Como escapar de um caçador que conhece cada centímetro daquele terreno? Hélio tentou alertar, mas Pedro já corria, ou achava que corria, rumo à estrada. Ninguém teve coragem de segui-lo. Só ouviram o som seco de outro disparo mecânico. E depois, o silêncio. Outra armadilha havia se fechado. Outro nome riscado da lista. Carlos começou a rezar baixinho. Nem ele sabia se era por fé ou por desespero. Mas era bonito de ver. Um momento de humanidade em meio ao caos. E talvez fosse isso que Tavares quisesse ver. Quem quebra primeiro. Quem resiste mais. Quem implora. Ele não precisava atirar. Precisava apenas assistir. Cada rosto refletia agora o mesmo sentimento. Emoção misturada com pavor. Era uma incrível lição sobre poder. E eles estavam no lado errado dela. Silvana então juntou o grupo que restava. Se for mesmo ele vai testar até o fim. Ele não quer só nos tirar daqui. Quer nos quebrar. Um por um. E ninguém discordou. Porque no fundo, já sabiam. A Fazenda Boa Esperança não era mais um símbolo de luta por terra. Era o território de um homem que havia transformado o esquecimento em emboscada. E que agora estava de volta. E ao longe, no meio da escuridão, uma risada leve, baixa, mas presente, ecoou. Não era de escárnio, era de satisfação, como se o verdadeiro dono estivesse apenas começando sua própria história. E os invasores, apenas figurando nela. Hélio sabia que não dava mais para esperar. O medo já tinha virado lama grudada nas botas, pesando os passos, dificultando até o pensamento. Mário, chamou com voz baixa. Preciso de você. Mário era o tipo de homem que ninguém notava. Discreto, silencioso, quase invisível. Mas por isso mesmo, perfeito para a missão. Precisavam verificar o perímetro. Precisavam entender onde estavam e o que Tavares havia preparado. Mesmo que isso significasse arriscar a própria pele. Eles saíram pela lateral do acampamento, onde os barracos improvisados ainda resistiam ao caos. O breu era absoluto. Sem lanterna, só a luz trêmula da lua ajudava a enxergar o chão. Cada passo era um desafio. Galhos secos, buracos, arames deixados ali sabe-se lá por quem. O suspense era tão denso que o simples som de uma coruja soava como uma ameaça. Era o tipo de cenário que qualquer história emocionante de sobrevivência traria com destaque. E ali era a vida real. Mário caminhava um pouco à frente, atento aos sons.
Seus olhos varriam a escuridão como faróis sem luz. Hélio tentava acompanhar, mas o coração disparava a cada estalo sob os pés. O mato alto balançava levemente e a brisa parecia sussurrar segredos antigos. "Acha que ele está observando agora?" perguntou Mário sem se virar. "Tenho certeza", respondeu Hélio, porque no fundo sabiam. Estavam sendo vigiados desde o primeiro segundo. A mata ia se fechando e o caminho ficava mais estreito. Eles tentavam mapear mentalmente os pontos de acesso, as possíveis rotas de fuga, as áreas de risco, mas nada parecia confiável. A cada metro avançado, a sensação era a mesma de caminhar sobre vidro, prestes a estourar. E então, uma sombra, rápida, furtiva. Mário parou, olhou e sussurrou. Vi alguma coisa. Não houve tempo para confirmação. O som seguinte foi seco e definitivo. Hélio viu quando o corpo de Mário caiu. Sem grito, sem luta. Um movimento só. Como se algo o tivesse puxado da realidade. Correu até ele, mas foi derrubado com violência. O impacto no chão tirou seu ar por segundos. Quando abriu os olhos, ali estava o homem, Major Tavares, em pé. Rosto duro, barba grisalha, mal aparada, olhos gelados de quem já viu muita coisa, e não se abalou por nenhuma delas. Tavares não disse nada no início. Só observou, como um caçador diante da presa. Hélio tentou se mover, mas a bota do major estava firme sobre seu peito. Foi então que ele falou. Vocês acham que sabiam onde estavam entrando, mas essa terra nunca esteve abandonada. Frase soou como uma sentença. E naquele instante, Hélio soube. Não tinha mais ocupação, não tinha mais causa, não tinha mais discurso. Tinha apenas sobrevivência. O velho militar então tirou o pé devagar, como quem dá uma chance, e respirar. Mas não era misericórdia, era parte do jogo, parte da lição. Volte e diga a eles, acabou. Hélio, o ofegante, tentou levantar, mas o corpo tremia. A mente processava cada palavra como uma ordem final, e ao olhar nos olhos daquele homem, viu algo que jamais esqueceria. A expressão de quem não luta por justiça, mas por memória. Memória ferida, memória que cobra. E assim, de volta ao acampamento, mancando, suado e sem Mário ao lado, Hélio reapareceu. Silvana correu até ele. Os outros se aproximaram, mas ninguém perguntou o que ele viu. O olhar dele já contava tudo, e ainda restava uma dúvida. Como dar a notícia, sem fazer tudo desmoronar? O retorno de Hélio foi como o silêncio que antecede a tempestade. Ele cambaleava, o rosto coberto de arranhões, a roupa rasgada na lateral. Silvana correu ao seu encontro, mas bastou um olhar para entender. Mário não voltaria. Ele nos viu, sabia que iríamos tentar. A frase veio carregada de dor e admiração, como se o inimigo, apesar de cruel, fosse digno de respeito. Era o tipo de fala que só existe em histórias emocionantes, quando o herói reconhece a superioridade do vilão. Pedro, que ainda mantinha um pingo de arrogância no semblante, perguntou, mas você viu ele? Quem é? Hélio confirmou com um aceno cansado. Tavares. O nome caiu como uma bomba entre os poucos que ainda resistiam. Alguém engasgou com o próprio fôlego. O major? Ninguém mais precisava explicar. O boato se confirmava, e o medo se tornava concreto, palpável. Como se cada árvore daquela fazenda agora tivesse olhos e ouvidos. Eles tentaram montar uma nova estratégia, mas não houve tempo. Um estalo, uma sombra, um sopro de vento estranho. E então, o sussurro, gelado, cortante. Eu sabia que tentariam. E antes que qualquer reação pudesse acontecer, Pedro caiu. Um laço de arame se fechou em volta de seu tornozelo e o puxou bruscamente para o chão. Gritou, se debateu, mas já era tarde. E de novo, não se ouviu passos correndo. Só a certeza de que Tavares estava ali de novo, vendo tudo. Hélio tentou correr, mas o cansaço cobrava caro. Tropicou, caiu, tentou se levantar.
Um peso no ombro o fez rolar no chão. E ali no barro, a imagem se repetiu. Tavares parado, calmo, como se estivesse apenas observando um animal se debater. Você não entendeu ainda? Disse com a voz baixa, mas firme. Não é só terra, nunca foi. Isso aqui é cicatriz. E vocês mexeram onde não deviam. Os olhos de Hélio se encheram de lágrimas. Não era só dor física. Era a sensação de fracasso, de impotência. Ele viu o rosto marcado do major. Rugas profundas, olhar seco. Era como encarar uma parede de pedra. Por que tá fazendo isso? Perguntou. E a resposta veio como quem recita um mantra. Porque vocês esqueceram que certas histórias não terminam. Elas adormecem. E quando acordam, cobram tudo. Enquanto isso, Silvana e os outros escutavam os gritos abafados vindos da mata. Ninguém mais queria bancar o corajoso. Até quem acreditava na causa, agora só pensava em sobreviver. E em toda a história de suspense, chega uma hora em que até o ideal mais bonito é deixado de lado diante da morte que ronda. E ali, naquele cenário de terror rural, todos sabiam. Ou obedeciam, ou sumiam um por um. Tavares puxou Hélio pelo colarinho, o ergueu até os olhos ficarem frente a frente. Digo a verdade para eles. Diga que não foi o Estado, não foi a polícia, foi o dono da terra. A mensagem era clara. A humilhação fazia parte do castigo, e Hélio, sem forças, apenas assentiu. Sabia que não tinha mais escolha, que a história que eles estavam tentando construir já havia sido apagada e substituída por outra, escrita por um homem que nunca saiu dali. E como num teatro macabro, o major soltou Hélio no chão e desapareceu na escuridão, sem pressa, sem barulho, como uma sombra que nunca se foi. O silêncio após a emboscada era mais doloroso do que os gritos. Hélio foi carregado de volta, com os olhos baixos e os ombros curvados. O grupo, já reduzido e assustado, se reunia ao redor da fogueira apagada, como crianças sem lar. Ninguém mais falava alto. Ninguém mais se movia rápido. Foi então que, como se saísse do próprio chão, Tavares apareceu entre as sombras, não como uma ameaça em fúria, mas como quem entra em sua sala de estar. E o mais assustador era isso: a naturalidade. Ele se abaixou ao lado de Hélio e disse quase num tom de conversa: Vocês ignoraram o aviso. Agora eu faço as regras. Não havia raiva em sua voz, nem pressa. Era uma fala gélida, embebida, de uma convicção antiga. Ali ele não era um criminoso. Era um juiz, um executor, um sobrevivente de outra era, com códigos próprios, que agora voltavam à tona. A regra havia mudado, e ele era a própria lei daquele lugar. Silvana tentou intervir. Isso é loucura, a gente só quer justiça. Mas ele apenas a olhou, e esse olhar foi suficiente para calá-la. Não era um olhar de superioridade. Era um olhar de alguém que já enterrou muitos, perdeu tudo e agora não aceita mais sermões de jovens idealistas. Vocês confundiram abandono com esquecimento. Essa terra tem dono. E memória também é um tipo de propriedade, disse como quem ensina uma lição. Hélio respirou fundo. Ainda de joelhos, tentou argumentar. A gente só quer um pedaço de chão para plantar. Mas a resposta foi seca. Então arrumem um pedaço que não esteja sobre o túmulo de alguém. E foi nessa frase que a história deixou de ser apenas uma ocupação. Tornou-se uma batalha invisível entre o passado e o presente. Uma disputa onde emoção, dor e sobrevivência se misturavam. Onde cada lado acreditava estar certo, mas só um conhecia o terreno. Carlos, mesmo ferido, falou algo que ninguém esperava. E se a gente só for embora? Tavares o olhou com certo respeito. Aí você sobrevive. E talvez aprenda. Era um acordo implícito. Uma linha tênue entre perdão e punição. Porque para ele, a ocupação não era uma ameaça. Era um insulto. Um retorno de fantasmas que ele passou a vida tentando enterrar. E agora, queria garantir que nunca mais voltassem. O grupo ficou imóvel.
A fumaça que ainda pairava no ar parecia carregar o peso das decisões. O chão, antes palco de esperança, agora era território de um homem que lutava contra o esquecimento. Não se trata de política, disse Tavares. Se trata de honra. E ali estava o verdadeiro motivo. Não era só terra, era história. Era trauma. Era sobrevivência. Num mundo onde ninguém mais escuta os veteranos, os exilados do próprio país, ele se levantou, encarou cada um a um, e foi se afastando. De novo, sem pressa. Como quem sabe que já venceu. Como quem tem a certeza de que agora ninguém ousaria ficar. Porque a regra do jogo não é mais a força coletiva. É o medo individual. E esse ele sabia cultivar como ninguém. E, no fundo, todos já sabiam. Não tinham mais para onde correr. Só restava aceitar e esperar o amanhecer. O sol nasceu devagar, como se soubesse que havia passado por ali uma noite diferente. A luz dourada tocou os barracos desmontados, as fogueiras apagadas, as marcas de passos na terra. Mas não havia vozes, não havia movimentação. A fazenda Boa Esperança, horas antes cheia de bandeiras e promessas, agora era só silêncio e poeira. Quem passasse por ali diria que nada aconteceu. Mas só quem viveu aquela história emocionante sabia o quanto tudo havia mudado. As lonas tinham sido arrancadas. As mochilas, deixadas para trás às pressas. Até o rádio velho, antes escondido na varanda, estava quebrado no chão. Como se tivesse cumprido seu papel. Hélio, Silvana, Carlos e os poucos que sobraram haviam partido ao raiar do dia, sem olhar para trás. E não por covardia, mas porque aprenderam da forma mais dura que existem lugares onde a luta vira sentença. E que nem toda a história incrível termina com aplausos. Tavares observava da varanda com sua caneca de café. Estava sereno, quase contemplativo, como se tivesse assistido a uma peça de teatro escrita por ele mesmo. O olhar perdido no horizonte, mas os sentidos alertas. Ele sabia que aquilo não era o fim. Outros viriam. Outros tentariam. Mas enquanto ele estivesse ali, a regra não mudaria. A terra era sua. A história era dele. E quem tentasse reescrevê-la, aprenderia do jeito difícil. A madeira da cadeira de balanço rangia com suavidade enquanto ele se sentava. Um cachorro apareceu no canto do terreno, abanando o rabo. Tavares não sorriu, mas deu um leve aceno com a cabeça. O animal se deitou ao seu lado. Tudo em paz. Tudo sob controle. Na superfície, a cena era bucólica, quase poética. Mas havia um subtexto. Um aviso invisível. Aqui não. Porque em toda a história cativante, existe um personagem que permanece, mesmo quando todos os outros desistem. E o mais assustador, Tavares não parecia sentir prazer com a vitória. Sentia dever cumprido. Era isso que deixava tudo mais real. Ele não era vilão de novela. Era um homem moldado por guerra, abandono e solidão. Um homem que viu promessas virarem ruínas e agora não deixava mais ninguém brincar com sua dor. Aquilo não era sobre terras, era sobre marcas profundas, sobre cicatrizes que viram armas. Ao lado da porteira, pegadas apressadas marcavam o caminho da fuga, marcas fundas feitas às pressas. Mas o chão não contou mentiras. Quem saiu dali saiu mudado. Silvana, ao descer a última curva da estrada, parou e olhou para trás por um instante. Sabia que aquela história jamais seria contada do mesmo jeito. Ninguém acreditaria. E talvez fosse melhor assim. Algumas histórias são incríveis demais para serem repetidas. Na varanda, Tavares tomou o último gole do café, se levantou e entrou na casa. A porta se fechou devagar, e o som do trinco ecoou pela manhã como o fim de um capítulo. Ou talvez o início de outro. Porque certas histórias não morrem. Elas só dormem, à espera do próximo que ousar acordá-las. E agora eu te pergunto, até que ponto você iria por uma causa? Invadiria uma terra achando que não tem dono?
ou recuaria diante do primeiro sinal de perigo. Essa história emocionante nos lembra que nem toda luta é contra o que está à vista. Às vezes, o verdadeiro inimigo se esconde no silêncio, e tem nome, história e memória. O que você teria feito no lugar deles? Teria ficado, fugido? Ou tentado negociar com o inimigo invisível? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre essa história cativante, cheia de suspense, emoção e reviravolta. E claro, se você gosta de histórias incríveis como essa, com finais surpreendentes, mistério e drama de verdade, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque as próximas histórias vão te deixar arrepiado.